Boa noite a todos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Com muita alegria que eu recebo cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos, tá? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. A primeira leitura é da mentora Maria João. Ela vai fazer a leitura do Evangelho. E hoje nós temos a palestra com a mentora Isis, né? E vamos aguardar aí os grandes ensinamentos, né? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Fazer o bem sem ostentação. Página 245. Quantos há que só dão na esperança de que o receberá brandar por toda a parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entre tantos, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aqueles que procuram a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se a modestia é real, também há falsa modestia. O simulacro da modestia, há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo, se os benfeitores orgulhosos são desprezados entre os homens, que não será perante a Deus? Também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. E é tudo o que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz? Pesar os seus benefícios sobre aquele que o recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunho de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltado o preço do sacrifício a que se vota para beneficiá-lo? Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe. Portanto, ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe do nome, e esse o primeiro castigo do seu orgulho, as lágrimas que seca por vaidade,
Em vez de subirem ao céu, recairão sobre o coração do aflito e o cerarão do bem que praticou. Nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa, sem valor. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se resista e salvaguarda-lhe a dignidade de homem. Porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que o recebe, e em humilhar o outrem. Há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dando que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Elas sabem encontrar palavras brandas e afazéis que colocam o beneficiado. O orgulho o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda sublimidade quando o benfeitor, invertidos os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significa essas palavras: não saibam a mão esquerda o que dá a direita. Graças a Deus. Então, aqui, mais uma vez, o Evangelho nos trazendo umas bonitas palavras sobre a caridade, né? Sobre a gente ajudar o próximo, sem ostentação, sem estar querendo levar vantagem sobre como ajudar o outro, né? Para a gente simplesmente ajudar, fazer de coração, é o que o Cristo deixou para nós e sempre nos ensina, sempre está nos alertando, o Evangelho vem sempre nos alertar para a gente prestar bastante atenção nisso, nessas palavras da caridade, para a gente fazer de coração mesmo, fazer essa caridade para o outro, para a gente mesmo, para a gente se sentir bem ajudando o outro. E também não ficar mostrando, eu fiz, hoje eu fui ajudar fulano, hoje eu fiz isso. Não, que a gente ajuda ali, só a gente mesmo, e o Criador está vendo todas as coisas que nós fazemos, o que nós fazemos bem, Ele está ali sempre olhando para nós e nos devolvendo em dobro o que a gente faz. Tudo que nós fazemos com carinho, com amor, nós recebemos em dobro também. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, olha para vocês verem, a primeira leitura do Evangelho, ela vem falando sobre a caridade, e hoje a mentora Isis vem falando sobre os dons espirituais. Então, assim, vocês vão entender, né, como quando a gente fala, assim, das leituras, né, muitas vezes fala assim, não, vocês escolheram. Não, a palestra, ela é sorteada entre os médios da casa, sobre os temas, né, e a leitura do Evangelho, ela é escolhida aqui no momento. Então, assim, casa a leitura, né, vem falando sobre a caridade e os dons também sobre caridade. Graças a Deus. A todos. Então, como a mentora já falou, né, nós vamos falar hoje sobre os dons. E espero que cada um, né, consiga, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho dom. Todos nós temos um dom ou mais um dom. Então, cabe a nós entrar no nosso interior e tentar descobrir qual que é o meu dom.
A que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, o que eu preciso fazer para melhorar, para que eu possa descobrir qual é o meu dom. Então, todos nós temos os dons. Às vezes as pessoas têm essa mania de dizer que não tem dom nenhum, né? Mas todos nós temos os dons. Graças a Deus. Os dons, segundo o Espiritismo, os dons são habilidades mediúnicas concedidas pelo plano espiritual para auxiliar no desenvolvimento e na caridade, não sendo necessariamente sobrenaturais, mas sim manifestações de faculdades latentes no ser, a mediunidade. A mediunidade, por exemplo, engloba a capacidade de sentir, ouvir ou até produzir fenômenos físicos por meio de interpretação com espíritos. Aí eu vou dar aqui os exemplos dos dons espirituais no Espiritismo. E, de acordo com o que eu for falando aqui, vocês vão conseguir encaixar em algum desses dons. Vocês falam, não, mas eu sinto isso. Mas eu já passei por isso. A mediunidade de efeitos físicos. Produzir fenômenos materiais como movimentos de objetos e ruídos. Esse aqui é um dom mais difícil, né, de ser executado, né? Mediunidade sensitiva, sentir a presença de espíritos ou presenças espirituais. Então, às vezes, você está ali, de repente você sente um arrepio, alguma coisa, né? Você começa a sentir um calafrio. As pessoas, mas parece que algo passou aqui pertinho. Você sente um cheiro, alguma coisa assim. Então, é um dom. Você tem essa sensibilidade. Então, é um dom. Mediunidade de audição, ouvir vozes ou mensagens dos espíritos. Então, tem muitas pessoas que ouvem, né, alguma mensagem. Nós, na casa mesmo, temos, né, os mentores que ouvem as mensagens e eles transmitem. Então, vem o mentor, fala nesse médium, né, transmite a mensagem dele e ele transmite, ou ele escreve, né? Então, as pessoas têm essa sensibilidade de ouvir através da audição. Dons de cura, habilidade de realizar curas, tanto físicas quanto espirituais, através do auxílio espiritual. Dons de conhecimento e sabedoria, capacidade de receber e interpretar informações do plano espiritual, obtendo sabedoria e conhecimento. Então, você recebe a mensagem, você consegue passar, consegue entender, né, o que a mensagem que quer passar. Porque, às vezes, tem pessoas que não têm esse dom, ele vai receber a mensagem e vai achar que não é nada, né? Então, às vezes, não passa de acordo com o que foi que chegou a mensagem. Dons da profecia, receber e comunicar mensagens do plano espiritual, com a ressalva de que a interpretação deve ser sempre com base na caridade e no amor, como ensinado por Kardec. Dons de clarividência, capacidade de ver o plano espiritual ou entidades espirituais. Dons de desdobramento, capacidade de, através do desdobramento da alma, visitar outros lugares e entidades. Então, tem pessoas que têm esse dom do desdobramento, né, de ir em outro plano, né, e visitar pessoas, mas parece que eu já estive nesse lugar, né, então reconhece outros lugares. Então, isso aí é um dom, né, que eles têm esse desdobramento da alma e eles conseguem ir em outros lugares. Então, todos esses dons são para o nosso melhoramento. E a principal causa desses dons é também para a caridade, para prestar a nossa caridade. Então, com esses dons fica muito mais fácil a gente prestar a caridade. E não falo só de caridade de doar. Então, tudo aqui é caridade. É você saber ouvir, dar um bom conselho para o outro, é um dom. Então, quantas pessoas te procuram porque quer ouvir que você tem de dar uma opinião para ele? Então, ele te procura porque sabe que ali vai encontrar as palavras certas. Então, é um dom e a gente deve valorizar esses dons. Porque quanto mais você ajuda, mais você é beneficiado também. E ali, com um dom que você tem um dom de ouvir, né, e transmitir para o outro as melhores, né, para ele tomar as melhores decisões.
você acaba tendo méritos de ganhar outros dons também, porque o Cristo fala, não, esse aqui com esse dom, ele sabe transformar esse, né, às vezes quem está desesperado em dar calmaria, vou dar para ele outro dom, porque ele vai saber trabalhar a esse favor. Então assim a gente vai mudando tudo ao nosso redor, né, com esses dons. E muitas vezes nós temos que prestar muita atenção, porque às vezes nós estamos prestando a nossa caridade aí, né? Nós estamos exercendo o nosso dom, mas a gente não está valorizando muito, né? Às vezes as pessoas chegam até nós conseguimos passar para elas e a gente não reconhece, mas eu não tenho dom nenhum. Tem sim, você consegue fazer o dia do outro melhor, você consegue evitar que uma tragédia ocorra, então isso é um dom, né? Você tem essa capacidade. Vou trazer para cá hoje algo que aconteceu hoje, porque hoje, né, nós estamos falando sobre esses dons, e muitas vezes nós desacreditamos da gente. Acho que foi semana passada, eu senti, assim, no local que eu trabalhava, tinha uma moça que trabalhava lá perto também, ela é proprietária de um negócio, um comérciozinho, e eu vi as funcionárias dela e senti saudade dela. Nossa, quanto tempo que eu não a vejo, tudo. E cheguei até lá, perguntei para as moças sobre ela. Ela disse, não, ela não veio, mas mais tarde ela vai estar por aí. E aí tá, eu também esqueci e não retornei lá. E hoje que eu retornei lá perto, aí eu vi ela e de longe ela já me deu, já acenou para mim. Aí eu fui e acenei para ela assim, eu tive aí, gritei para ela, estive aí. Aí ela falou assim, pois é, depois você vem aqui, senão depois eu vou aí, você tá tudo bem? E ela falou, respondeu para mim, mas assim, aquele sorriso triste, amarelo. Aí eu senti, falei assim, ela não está bem. Ela só respondeu porque, né, é o que ela tinha, né, na hora. Aí entrei, fui trabalhar e de repente ela veio ao mesmo tempo. E ali ela já começou a falar e assim, eu não tenho muita intimidade com ela, mas ela já começou a me contar sobre a vida do filho dela, que ela tem um filho autista, as dificuldades que ela estava tendo com o filho, que ela estava se sentindo discriminada na escola do filho, e foi falando, sabe? E dali eu comecei a transmitir para ela as palavras de conforto, de acolhimento, de sabedoria que eu tinha naquele momento, né? Então, assim, e aí ela começou a chorar e tudo, e eu fiquei pensando, nossa, poxa, hoje é uma palestra que nós temos que falar sobre os nossos dons. Aí fui falando para ela, encorajando ela, não desista, porque essa criança precisa de você. Não fica muito pensando no futuro, porque ela, me contando que ela fica pensando o que ele vai ser quando ele vai crescer. Será que a sociedade vai aceitar ele? Será que o mercado de trabalho vai aceitar ele? E aí foi vindo as palavras, né? Você não precisa ficar pensando nesse futuro. Esse filho, ele, né, não precisa você pensar, a sociedade vai aceitar ou não. Faça o seu melhor agora. Viva esse momento agora. E fui contando histórias para elas, de outras crianças que eu conheci, que os pais, né, tiveram um momento, essa idade, 3 anos, é muito difícil, mas que hoje eu já vejo, esse rapaz andando tranquilamente com os pais. E isso aí, eu vi que ela foi ficando mais encorajada, né? E ela me falou, não, o médico falou que aos 7 anos ele irá nos surpreender. Mas então acredite nisso. Não acha que esse cenário vai continuar sempre assim, porque ele é muito novinho, o mundo é estranho para ele ainda. Então, assim, eu até falei com a mentora que nós vamos ter que aprofundar bastante nesse tema sobre o autismo, porque tem pouca informação, né, sobre isso, e às vezes as pessoas eles ficam desesperados quando recebem o diagnóstico, né? Então, assim, o mundo não desaba, não tem que desabar, né? Nós temos que fortalecer as pessoas, dar apoio para essas pessoas, porque não é fácil para o pai, né? Que é difícil para essa luta com essas crianças, mas nós temos que dar o apoio, dar o nosso amor, prestar a nossa caridade. Então, e aproveitar os nossos dons, né? Que está ao nosso serviço, é a serviço do outro, porque o Cristo, ele deixou todos esses dons, todos nós somos dotados de dons justamente para isso, para que a gente possa trabalhar, fazer o trabalho dele aqui na Terra. Então, foi para isso que ele deixou esses dons. Então, cada um tem esses dons. Então, todos os dons
são bem-vindos, né? Todos os dons são importantes. Não existe, esse dom é mais importante que o outro. Fulano é mais importante porque ele tem esse dom. Não, todos os dons são importantes. Porque se não fosse, o Cristo não teria deixado. Porque se faltar um desses dons aqui, o serviço dele fica incompleto, né? O serviço dele aqui na Terra fica incompleto. Então, você tem um dom, ela tem outro dom, mas cada um, e tudo se completa. Para se completar essa obra do Cristo, é necessário que a gente descubra os nossos dons e trabalhamos, porque a gente tem que aperfeiçoar, precisa aperfeiçoar. Isso é bom para quem? É bom para nós mesmos, né? Cada dia que você faz algo por você, faz algo para o outro, você se sente mais fortalecido. E você cria, né, um ambiente mais saudável, o planeta vai ficar mais saudável a partir do momento que cada um fazer sua parte, procurar fazer bem feito, aprimore naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você quer fazer, aprimore, faça bem feito, não precisa correr, não precisa de correria, né? Faça bem feito. Se for pequeno, você achar é pequeno, mas aquilo ali é pequeno para você, mas é grande para o Cristo, né? Pior se você não fizer nada. Então, que nós possamos ter responsabilidade com os dons que o Cristo nos confiou, né? Cada um faça a sua parte, faça bem feito, faça com amor, com alegria, né? E com esse sentido de caridade. E quando fala da caridade, às vezes tem pessoas que, né, vamos falar como que são os dons, né? Às vezes fala assim, não, eu vou prestar a minha caridade porque eu quero que a sociedade me veja, eu quero ser reconhecido. Até nisso o Cristo te usa. Ele precisa, né, que você chegue, você é um instrumento, nós somos instrumentos usados pelo Cristo, né? Ele precisa que chegue até a outra pessoa, ele vai te usar. Você quer aparecer, quer doar algo para alguém, mas você quer aparecer, e a partir do momento que você vai prestando sua caridade, até que um dia aquilo ali para você, essa questão de aparecer, que a sociedade te veja, já não é mais importante. Você faz pelo coração, pelo amor, você pega amor por aquilo. Então, isso aí é que você foi lapidado, né? Ali a pessoa já foi lapidada. No início ele queria só aparecer, mas depois ele já sentiu o gosto, né? Já é amor, já é a caridade verdadeira, né? Então, é isso que o Cristo quer de nós, que nós façamos. Então, vai fazendo, é pequeno hoje, é o que você consegue fazer, continue fazendo, né? Mas faça com amor, faça bem feito. Então, é isso que eu tenho que falar para vocês hoje. Eu convido a mentora para que venha esclarecer mais, ela vai deixar também uma mensagem, que é como ela deixa todas as quintas-feiras, né, as mensagens, e que eu, né, agradeço cada um de vocês que nos assistem também aqui, e pela oportunidade, agradeço pela oportunidade, né, que eu tenho de estar aqui hoje, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Só agradecer aí, né? Cada um de vocês aqui presente, né? A mentora Is trazendo esses, eu falo, grandes ensinamentos a nós, porque muitas vezes nós sabemos, né? Quais são os nossos dons, mas nós não colocamos em prática, porque às vezes nós temos medo de expor o nosso melhor diante do outro. Hoje eu tenho uma mensagem de uma senhora, ela fala que ela é dessa cidade, né? E ela fala que, olha como é. Ela fala que quando ela chegou na cidade, como ela diz, a família numerosa, com 10 filhos, e ela fala que ela ela não podia tanto ausentar do seu lar, ela começou a abrir um espaço maior para aquelas crianças próximas da casa dela. Então ela trazia, ela acolhia aquelas crianças para junto dela. E ela achava que as mães às vezes ficavam aborrecidas porque as crianças não queriam ficar mais em casa, elas queriam fugir, porque lá encontrava, né, o lar com amor, com acolhimento, e ela começou a gostar dessas crianças próximo dela. Ela começou a cativar essas crianças através de alimentos. Ela começava a preparar um suco, uma pipoca, ela começava a fazer as quitandas, né, para atrair essas crianças cada vez mais. Só que aí, olha para você ver,
ela começou a sentir a necessidade que ela precisava também fazer as preces junto com essas crianças. Só que ela falava para as crianças, olha, você chega em casa, vocês não falam que nós entramos em preces aqui, que às vezes seus pais não vão gostar, porque muitas das vezes era cristã, ela fala cristã, porque ela era de outra religião. E ela não queria que as mães, né, ficavam chateadas com ela. E ela começou a fazer, olha para você ver, ela começou a atrair essas crianças. Aí ela começou a achar que poderia também colorir essas crianças com tecidos diferentes. Então ela começou a fazer também as vestes dessas crianças com os tecidos que ela tinha. Então ela começou a achar que aquilo tudo começou a ganhar sentido na sua vida. Eu acho que ela já esteve na casa, né? Ela vem novamente aqui, só que ela vem falando de outra forma, né? E ela fala que essas crianças, ela começou... Então aí foi chegando. As crianças, ela começou a ensiná-los, né? Com as suas lições. Ela começou a atrair o público para essas crianças e foi vindo crianças, né? Esses foram ficando adultos e ela foi cativando mais crianças. Então, ela falou que sempre gostou muito dessa parte de danças, né? Essa parte folclórica da comunidade, para atrair também a multidão. Então, era um dom dela para quê? Para alegrar a comunidade. Só que ela achava que esse papel não seria tão importante a ela. Quando ela fez a passagem, ela foi vendo a importância que deu aos seus familiares, a ela também, sobre esse dom da caridade, que era doar esse amor àqueles que necessitavam. Graças a Deus. Mentora, você já sabe, né, de quem estou falando. E hoje ela, por estar em terra, né, através da sua mentora, ela pede uma prece para uma filha em especial. Ela fala que essa filha, ela está precisando dessa cura, desse amor doado a cada um de vocês também, que vocês possam doar esse amor através de prece para essa filha. E ela fala que essa filha também que ajudou ela muito em terra, quando ela esteve em terra, trouxe também esses grandes aprendizados, né, para essa filha, só que hoje ela não tem condições, né, de hoje prestar a sua caridade. Então ela precisa das forças. Hoje ela vem justamente pedir nós pelos dons. Ela fala que ela se identificou muito com a casa por trazer essa parte da caridade e esse amor ao próximo. Graças a Deus, só agradecer imensamente, né, a vocês que estão aqui presentes. Sem vocês também não estaria. Agradeço imensamente por me ouvir, tá? E só, como lhe disse, né, só agradecimentos por essas grandes oportunidades de ser uma transmissora das mensagens, do amor, de um mentor, né, para doar a cada um de vocês necessitados. Graças a Deus, agradeço que essas energias curadoras também cheguem aos filhos desencarnados, né, com bastante amor, com bastante tranquilidade, com grande aceitação. Agradecemos pelos dons de vocês estarem aqui. Vocês muitas vezes não acham que vocês doam essa caridade, vocês estão doando só de estar aqui, porque nós precisamos dos seus dons, do amor, da cura, e vocês transmitem a luz. Basta vocês acreditar a cada passo, a cada segundo nas suas caminhadas, tá? Graças a Deus, agradeço, graças a Deus. Neste momento, né, vamos entrar em preces, né, com bastante amor, com bastante energias positivas, luz divina, graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas,
se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, que essas energias curadoras cheguem aos filhos necessitados. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou fazer o convite para a mentora isso, fazer o encerramento. Com muita alegria, né? Nós encerramos essa reunião hoje, né? E com muita felicidade de ver cada rosto aqui, né? Então, cada um que está aqui é porque o Cristo quer que ele esteja, que preencha esse local. Então, que a luz suas, né? Como a mentora já falou, é muito importante, que vocês estão sempre levando cura, então vocês acreditem, que vocês possam acreditar em vocês, sempre, vocês são muito importantes, que esse abraço caloroso, né, de cada mentor chegue no coração de cada um de vocês, que vocês continuem transbordando amor por onde vocês passarem, né, que os seus dons sejam multiplicados cada dia, que vocês sejam felizes, né, que cada um sinta felicidade, sintam abraçados, e principalmente que sintam amados. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Também eu quero falar para os nossos internautas, né, que a cura possa alcançar cada um de vocês. E aquele que precisar, sempre estaremos aqui. Possa conectar o seu coração ao nosso, possa pedir a cura, né, a libertação, o que vocês precisarem. Estamos sempre aqui. Um dia possa vir nos visitar também, né? Às vezes tem uns que assistem, mas nunca vieram aqui. Está o convite aberto, toda quinta-feira, às 8 horas, é aberto ao público, que vocês possam nos visitar. E aqueles ausentes também da casa, a casa está sempre aberta, o nosso coração está sempre aberto para acolher cada um de vocês. A gente fica muito feliz por saber que vocês estão nos assistindo. Então, graças a Deus, sem vocês também não seria possível nada disso aqui hoje. A gente só tem a agradecer, muita gratidão a cada um de vocês, tantos que estão aqui presentes, né, os que nos assistem, todos os desencarnados também que estão aqui na casa, né, a gente é sempre grato a todos. Que essa luz divina alcance cada um de vocês, e graças a Deus. Graças a Deus.